Capítulo 36. Peter Ambrose. Summit Lake. 15 de março de 2012. Dia 11. Após o café da manhã com Kelsey, Peter foi ao hospital. Ele deixou a carteira e o celular na prateleira superior de seu armário e tomou banho no vestiário dos funcionários. 20 minutos depois, já usando a vestimenta cirúrgica azul e um jaleco, prendeu seu crachá e visitou os pacientes por 1h30. Um homem de idade avançada vinha tendo problemas com um dreno que Peter instalara após remover a vesícula biliar dele, 2 dias antes. Peter precisou de mais 1 hora para substituir o dreno defeituoso. Terminou o procedimento quase às 3 da tarde. Peter entrou em sua sala e se sentou à mesa. Não era seu forte localizar pessoas. Ele apanhou as informações que tinha sobre a antiga companheira de moradia de Becca Eckerley e começou a trabalhar. Após 1 hora de pesquisa, deu-se conta de que localizar alguém só pelo prenome era mais difícil do que imaginara. Passava das 4 da tarde, quando Peter descobriu uma aluna do primeiro ano da pós-graduação em Direito da Stanford, chamada Gail Moss. Um pouco mais de investigação confirmou que ela frequentara a Universidade George Washington e dividira um quarto com Becca Eckerley no primeiro ano. Peter anotou 3 números de telefone que descobriu num buscador online antes de se dar conta da agitação no corredor. Guardando os números de telefone no bolso da vestimenta cirúrgica, dirigiu-se até a porta de sua sala e avistou policiais fardados no posto de enfermagem. Saiu de sua sala e se encaminhou para o vestiário dos funcionários. Destrancou seu armário e tirou a carteira e o celular, notando diversas chamadas perdidas e mensagens de texto de Kelsey. Uma mensagem parcial aparecia na tela, que Peter leu. Toda a polícia está nos procurando. O detetive Madison estava. Antes de Peter conseguir desbloquear seu celular e ler a mensagem completa, a porta do vestiário se abriu lentamente. No espelho, Peter viu um policial entrar. Escondendo-se atrás da fileira de armários, ele se deslocou depressa para a área de chuveiros sem ser notado. Entrou num boxe, fechou a cortina e ligou a água, ajustando o jato para longe dele. Ficou parado junto à parede, tentando não ficar ensopado. 1 minuto se passou. Dr. Ambrose? O policial chamou com voz autoritária, perto dos chuveiros. Peter baixou um pouco a cabeça. Não sou o doutor Ledger, ele gritou, superando o barulho da torrente de água. Ambrose está no pronto-socorro. Algum problema com o paciente? Não, doutor. Nenhum problema. Peter esperou os minutos passarem devagar, até finalmente espreitar através da cortina. Ao ter certeza de que estava sozinho, saiu do boxe com o chuveiro ainda ligado. Nos fundos do vestiário, havia um elevador de serviço. Peter entrou nele e apertou o botão para o subsolo, descendo até as entranhas do hospital. Ali, abriu a porta metálica sanfonada e desembarcou. Adentrou o almoxarifado, cheio de materiais de limpeza, empilhados em prateleiras. Esfregões, baldes e enceradeiras industriais se enfileiravam junto às paredes, assim como recipientes de 20 litros cheios de produtos químicos, destinados a livrar o lugar das inúmeras doenças que poderiam contaminar o hospital. Depois do almoxarifado, Peter entrou na lavanderia. Lavadoras e secadoras industriais funcionavam a pleno vapor, lavando e secando lençóis e cobertores. As toalhas e as roupas brancas se achavam empilhadas em grandes carretas, que os funcionários empurravam. Ele percebeu mais de um olhar dos funcionários, que de certo queriam saber o que um médico, usando vestimenta cirúrgica e jaleco, fazia no subsolo. Peter seguiu adiante e chegou às docas de entrega de mercadorias. 3 grandes portas de garagem estavam abertas. Uma carreta ocupava uma doca, e uma empilhadeira tirava caixotes de dentro dela. Na segunda doca, um grande veículo de carga acabará de chegar e estacionava de marcha ré, com o sinal de alerta zombindo nos ouvidos de Peter. A terceira doca estava livre, e ele caminhou até a beira e pulou para o asfalto. Tirou o jaleco e o jogou, junto com seu crachá, numa lixeira. Em seguida, caminhou pelos fundos do hospital e saiu do terreno. Ao alcançar o lago, pegou a direção sul rumo à cidade. Naquele momento, longe o suficiente, lançou um olhar para trás. Avistou a frente do hospital, repleta de viaturas policiais estacionadas em ângulos estranhos e com as luzes piscando. Uma cena semelhante ocorria na frente da entrada do pronto-socorro. Peter sabia que não iria longe usando vestimenta cirúrgica azul, mas nem pensou em ir para casa. Em vez disso, dirigiu-se para a cidade. Ali, também notou grande presença policial. Pegou ruas secundárias e ruelas desertas e, por fim, encontrou um bar na margem do lago. Entrou e achou uma mesa no canto. Havia só 2 pessoas no estabelecimento, ambas encostadas no balcão e de modo algum interessadas no doutor Peter Ambrose. Ele pediu um refrigerante para a garçonete e consultou o celular. Havia 4 mensagens de texto de Kelsey. A primeira advertia que a polícia na certa o procuraria em sua casa ou no hospital. A segunda informava que ela estava escondida no apartamento de Ray, escrevendo um rascunho do artigo do caso Eckerley para enviar ao seu editor. A terceira era um pedido para ele entrar em contato com ela para informar se estava bem.
E o texto final dizia que ela e Ray tinham feito uma pausa na investigação do caso e rumavam para as montanhas para falar com um dos rapazes mencionados no diário de Becca, cuja família tinha uma propriedade ali. Peter ligou para o número de Kelsey, mas o celular caiu direto no correio de voz. A garçonete serviu o refrigerante e Peter recusou delicadamente o cardápio oferecido por ela. Ele percorreu com os olhos o bar vazio, fixando o olhar na porta da frente. Enfim, sacou as informações de contato de Gail Moss do bolso da vestimenta. Ligou para os 2 primeiros números, mas ninguém atendeu. Porém, no terceiro, foi atendido por uma jovem agradável, e a convenceu a fazer contato telefônico com o dormitório de Gail em Stanford. Gail atendeu no terceiro toque. Alô? Gail Moss? Sim. Quem é? Olá, Gail. Meu nome é Peter Ambrose. Sou médico em Summit Lake e estou trabalhando no caso de Becca e Curley. Você está trabalhando com a polícia? Não exatamente. Mas estou tentando ajudá-los a descobrir o que aconteceu naquela noite com Becca. Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Ninguém falou comigo ainda. A polícia, quero dizer. Nada me foi perguntado. Sério? Tenho certeza de que logo vão procurá-la. As coisas ainda estão um pouco agitadas por aqui, como pode imaginar. Gail, você conheceu bem Becca, não? Vocês moraram juntas? Sim, éramos boas amigas. Certo. Você sabia que Becca estava namorando? Claro. Com Jack Covington. Peter anotou o sobrenome. Você conhecia Jack? Naturalmente. Estávamos todos juntos. Éramos amigos íntimos. Peter organizou seus pensamentos. De início, imaginara que teria essa conversa num outro momento. Gail, você sabia que Becca e Jack tinham se casado? Casaram? Não, Becca não casou. Quer dizer, tenho certeza de que algum dia eles se casariam. Eles estavam muito apaixonados. Mas não, ela e Jack não eram casados. Por um instante, Peter se manteve calado. Você sabia que Becca estava grávida? O quê? Não. Você está confundindo as coisas. Becca não era casada, e com certeza, não estava grávida. Isso é ridículo. Becca e Jack tinham algum problema? Que tipo de problema? O relacionamento deles era volátil ou tenso? Não, eles estavam totalmente apaixonados. O que você está insinuando? Há suspeitas de que Jack teve algo a ver com a morte de Becca. Jack? Não. Você está seguindo a pista errada. Sei que é duro escutar isso. Você sendo amiga dela e tudo mais, não é duro escutar. É impossível. Escute, Gail, há certas coisas acontecendo aqui em Summit Lake que tornam Jack um forte suspeito. Há indícios que sugerem que Becca e Jack casaram-se em segredo, pouco antes de ela ser assassinada. E foi confirmado por uma de minhas colegas que Becca estava grávida na noite em que foi morta. Dr. Ambrose, não sei nada a respeito desses indícios de que Becca se casou ou de que estava grávida. Só posso lhe dizer que, se essas coisas são verdade, ela nunca contou para mim. E seria muito chocante. Mas de uma coisa tenho certeza, Jack Covington não teve nada a ver com a morte de Becca. Juro sobre a Bíblia que ele não a matou. Como eu falei, sei que é duro escutar, mas só preciso ter uma ideia. Você não está me ouvindo. Para mim, não é duro escutar isso. Simplesmente não é possível. Independentemente de quão improvável pareça que Jack, Dr. Ambrose. Gail disse com força. Não é improvável. É impossível. Se você me deixar explicar, quem sabe eu seja capaz de fazê-la mudar de ideia. Você nunca me fará mudar de ideia. Por que está dizendo isso? Porque Jack morreu no mesmo dia em que Becca foi assassinada. Capítulo 37. Becca Eckersley. Summit Lake. 17 de fevereiro de 2012. A noite de sua morte. Muito obrigado por isso, Milt, Jack disse, embarcando no jatinho. Com capacidade para 14 passageiros, o avião pertencia a Milt World Industries e estava programado para partir de Denver, no Colorado, às 2 da tarde e chegar a Washington 3 horas depois. Dali, Jack iria de carro para Summit Lake e surpreenderia Becca, que só o esperava no anoitecer do dia seguinte. Se tudo corresse bem, calculou que estaria em Summit Lake por volta das 10 da noite. Quando Milt Ward soube da situação aflitiva de Jack, pediu para ele cancelar o voo comercial de sábado à tarde e o convidou para embarcar em seu jatinho, pois voltaria para Washington na sexta-feira à tarde e se sentia feliz por poder ajudar Jack. Sem problema, Ward disse. A família sempre vem em primeiro lugar. Antes do trabalho. Antes de uma campanha. Antes de tudo. Entende? Sim, senhor. Jack abriu o laptop e revisou um discurso que o senador faria no fim de semana para um grupo de mineiros de carvão. 30 minutos depois da decolagem, o jatinho entrou numa zona de turbulência. Jack viajara de avião pela primeira vez ao entrar na Universidade George Washington.
Mas desde que se juntou à campanha de Milt Ward, acumulou muitas horas de voo. A turbulência passou despercebida até o momento em que ficou forte o suficiente para sacudir o laptop e fazer o refrigerante transbordar do copo. Ao olhar em volta, Jack notou as expressões de preocupação e os sorrisos afetados. Um mergulho súbito de centenas de metros arrancou gritos de alguns passageiros. Jack desligou o laptop e o segurou perto de si, fechando rapidamente a mesinha e se esquecendo do refrigerante entornado. Outro mergulho considerável e novos gritos. Então, um baque, como se o jatinho tivesse atingido algo sólido. A turbulência continua. Um novo mergulho e as máscaras de oxigênio caíram do teto e balançaram de modo errático ao longo da cabine de passageiros. Jack agarrou o apoio de braço, enquanto um frio estranho preenchia a cabine. Em seguida, outro mergulho. Ao contrário dos outros, foi uma queda contínua. Uma que nunca terminou, até que 4 minutos depois, o jatinho se espatifou numa pradaria perto de Omaha, em Nebraska. Não houve sobreviventes. 30 minutos depois de Becca deixar o Café Millie, com os cabelos ainda quentes por causa do secador e usando agasalho esportivo confortável e meias grossas de lã, ela se sentou na ilha da cozinha da palafita. Sentia-se leve? Tinha enfim se livrado da carga pesada que suportara sobre os ombros por tanto tempo ao contar para Liv Houston sobre seu casamento com Jack. Simplesmente falar para alguém, mesmo que fosse sua ex-babá de 50 anos, com quem ela conversava 2 vezes por ano, foi um alívio. Becca considerou aquilo um treino para quando ela e Jack tivessem uma discussão semelhante com seus pais, que aconteceria em breve. Antes de se envolver de novo no estudo de direito constitucional, Becca tirou as imagens do ultrassom da bolsa. Eram 8 imagens em branco e preto, espaçadas uma sobre a outra, num longo pedaço de papel que o técnico imprimiu em sua última consulta. Naquele momento, Becca fitava as imagens, examinando o pequeno ser se desenvolvendo em seu ventre. O técnico explicou-lhe o que ela estava vendo, e naquele momento, Becca reconheceu as mãos e os pés do feto. Sorriu quando pensou em si como mãe. Em seguida, gargalhou. Que coisa maluca! Becca dobrou a folha e a guardou num envelope. Em seguida, pegou um papel em branco e o pôs na sua frente. Não soube de onde viera a inspiração, ou o que a estimulara a escrever uma carta para a criança em gestação, mas, em certo lugar de seu coração, Becca desejou se comunicar com o feto que se desenvolvia em seu ventre. Escreveu durante 10 minutos. No fim, assinou com suas iniciais, dobrou a folha de papel 3 vezes e colocou a carta no envelope, junto com as imagens do ultrassom. Escreveu para minha filha na frente do envelope e o colocou no canto da ilha da cozinha. Poderia tê-lo guardado num lugar secreto, se tivesse tido a ideia, talvez dentro de seu diário. Mas Becca não sabia, na certa inebriada pela franqueza de sua conversa com Liv Houston, que deixará seu diário sobre a cadeira do Café Millie. Capítulo 38. Kelsey Castle. Summit Lake. 15 de março de 2012. Dia 11. Elas desceram a escada dos fundos e alcançaram a ruela atrás do café. Espere aqui, Ray disse a Kelsey, debaixo da escada, para que ninguém a veja. Vou pegar meu carro. Kelsey procurou abrigo na sombra da escada. Dirigir-se para as montanhas para entrevistar um dos amigos de Becca, que podia dar informações dela e de seu relacionamento com Jack, era a melhor pista que tinha. Que aquele rapaz talvez tivesse estado em Summit Lake na noite do crime, também era uma questão intrigante. Kelsey precisava encontrá-lo. Sair da cidade também não era uma má ideia. Quando Kelsey se escondeu, com a luz do fim da tarde atravessando os degraus e pintando seu rosto com algumas faixas, certa intranquilidade tomou conta dela. Parecia que toda uma vida se passará desde que decidirá vir para Summit Lake. Na realidade, apenas poucos dias haviam se passado desde que ela escapara de Miami, de sua casa, da redação da revista e dos demônios que se esconderam em seu caminho de corrida outrora seguro, onde toda aquela coisa começou. O delegado Ferguson partirá, demitido porque lhe dera informações a respeito de um crime não solucionado em sua pequena cidade. Peter estava inalcançável e, sem dúvida, metido numa grande encrenca por ajudá-la. A cidade se encontrava cheia de policiais, e sua esperança de escapar de Summit Lake estava depositada nas mãos de uma garota de 20 anos que conhecera 1,5 semanas atrás. Se existia uma imagem de perda de controle, era aquela. Um carro dobrou a esquina e entrou na ruela. A porta do lado do passageiro se abriu, e Ray se inclinou sobre o assento. Entrez. Às pressas, Kelsey embarcou. Ray percorreu a ruela e virou à direita quando chegou ao seu fim. Fique abaixada, Kelsey. Eles estão em cada esquina. A Maple tem um congestionamento de viaturas policiais. Uma loucura. Você sabe para onde está indo? Como chegar a essa casa? Becca a chamou de cabana. Conheço a área. Assim, chegarei às proximidades. Ela deixou orientações. Desse modo, quando estivermos perto, você vai me ajudar me dando as coordenadas.
Com Kelsey encolhida no assento de passageiro, Ray atravessou a cidade, evitando a rua principal, onde as viaturas abundavam. O Winchester era o centro de atividade policial, com os policiais vigiando a entrada e a rua em frente. Ray observou o espelho retrovisor quando alcançou o limite da cidade, e viu a placa "Bem-vindos a Summit Lake" atrás de si. Alguns minutos depois, Kelsey pôde se sentar direito. Em meia hora, as duas entraram nas montanhas para perseguir sua pista. Capítulo 39. Becca Eckersley. Summit Lake. 17 de fevereiro de 2012. A noite de sua morte. Por mais um instante, Becca contemplou a carta para sua filha. Em seguida, abriu o livro e voltou a estudar. Se não estivesse isolada nas montanhas, com a televisão desligada, teria visto a notícia que se espalhou pelo país nas últimas horas. Se tivesse feito uma pausa nos estudos e procurado distração, clicando no navegador de seu laptop, de certo depararia com a notícia mais quente da internet. O jatinho do senador Milt Ward caíra pouco depois da decolagem em Denver. Equipes de emergência se encontravam no local, assim como investigadores federais. No entanto, pelos destroços, não havia sobreviventes. 12 integrantes da campanha do senador estavam a bordo. Em vez disso, porém, Becca se achava intocada na palafita de seus pais, nas montanhas Blue Ridge, estudando para uma prova e esperando a chegada do homem que amava, no dia seguinte. Organizando-se na ilha da cozinha, ela recomeçou a partir de onde parara, no Café Millie. O iPod tocava músicas relaxantes, num volume baixo, mas suficiente para quebrar o silêncio reinante. Após meia hora de estudo, um ruído do lado de fora da porta da antessala superou o volume da música. Becca parou para ouvir. Muito vago para ser identificado, o ruído pareceu o molho de chaves chacoalhando ou a porta vibrando por causa da brisa do lago. Ela baixou o volume do aparelho e apurou a audição. Nada além de silêncio. Então, Becca tornou a aumentar o volume do iPod e voltou para seu livro de direito. 20 minutos depois, 3 batidas ruidosas soaram na porta do vestíbulo. Surpresa, Becca saltou para fora do banco da cozinha. Sabia que Jack estava tentando pegar um voo que saísse mais cedo, e havia a chance remota de Milt Ward lhe oferecer uma carona em seu jatinho. Nesse caso, talvez Jack chegasse naquela noite, surpreendendo-a. Mas Becca não esperava isso. Não permitiria que sua mente se aventurasse na expectativa de dormir nos braços de Jack naquela noite, pois ficar sozinha numa cama gigante se tornaria uma decepção se ele só viesse no dia seguinte. No entanto, naquele momento, as 3 batidas na porta romperam a barragem que ela usará para bloquear suas emoções. Jack conseguirá levar a ideia a cabo. Ele viera um dia antes para ficar com ela. Para planejar a conversa com seus pais. Para aconchegá-la, para amá-la, para abraçá-la e para lhe dizer que tudo daria certo. Becca correu até a porta, sentindo-se ridícula por considerar que o trabalho de Jack começava a ofuscar o relacionamento deles. Na antessala, uma expectativa vertiginosa tomou conta dela. Capítulo 40. Kelsey Castle. Summit Lake. 15 de março de 2012. Dia 11. No caminho para as montanhas, o anoitecer se aproximava, com o céu ficando azul escuro sobre as montanhas, e lançando uma sombra azul petróleo na estrada estreita. Eis a bifurcação de que ela falou, Ray afirmou. Muito bem. Um mapa estava aberto sobre o colo de Kelsey, e seu dedo marcava sua localização. Mantenha-se à direita. Ray conduziu o carro ao longo da estrada, coberta com cascalho. O mato era denso em ambos os lados, com quase nenhum espaço livre entre as folhas recém-florescidas e as janelas do veículo. Ela passou a dirigir mais devagar, agora que a estrada pavimentada fora deixada para trás e o cascalho era triturado sob os pneus. Depois de 15 minutos, alcançou o cruzamento final. Escute de novo, Ray pediu, para termos certeza de que pegamos o caminho certo. Kelsey apanhou o celular e pôs a mensagem para tocar mais uma vez. Era uma voz feminina que orientava a respeito do caminho para a cabana que estavam procurando. Vire à esquerda no cruzamento final, e você chegará ao destino em 10 minutos. Ray seguiu a orientação, e em instantes, elas avistaram uma cabana isolada ao longe. Ray reduziu a velocidade ao chegar à frente da propriedade. Quem mora aí? Kelsey Key Saber. Ninguém. São cabanas de caçadores. Sem eletricidade, apenas geradores a gás e banheiros externos, prosseguiu, parando o carro. E agora? Kelsey abriu a porta e desembarcou. Agora vamos falar com ele e ver o que sabe sobre Becca. E se ele pode nos dar alguma informação a respeito do homem com quem ela se casou.